Que bom dia gostoso. Quero ouvir de novo. Bom dia. Nós já começamos esse culto orando com a ministra Érica. E nós vamos continuá-lo, adorando ao Senhor. Por isso, assim mesmo como você está, eu gostaria que você fosse convidado à adoração, assistindo, ouvindo o coro Celebrai, e entregando ao Senhor a sua adoração, os assistindo, mas também em pensamento, com o seu coração, já entrando na presença do Todo-Poderoso com ações de graças. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos entrar assim na presença de Deus, com súplicas, mas com ações de graças. Porque Deus é bom, Deus é muito bom. Bom dia, vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia! Vamos ficar em pé. Diga para o seu irmão: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo coopera, e é por isso que nós vamos dar glória a esse Deus. Ele merece. Deus é bom. Nós adoramos a Ele. Nós glorificamos a Ele. Porque Ele tem feito cooperar todas as coisas para o nosso bem. Todas as coisas para o nosso bem. Deus é bom, Deus é muito bom.
Vamos glorificá-lo. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, correndo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem nos confia em Jesus Salvador, aquele exaltado da glória do céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito, seu Filho bendito, seu Filho bendito por nós todos Exaltado és em santidade. Pode aplaudir porque Ele é digno de toda adoração no céu e na terra. Exaltado seja o nosso Deus. Nós te exaltamos, Senhor, e te entronizamos neste lugar. Tu és o nosso Rei. Vestido de esplendor, o Santo Deus te amou. É Rei da criação, Rei da criação. Na luz envolto está, pra sempre reinará.
nós vamos participar agora dos batismos. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez temos a alegria, o prazer imenso de cumprir o ID de Jesus. Fazer discípulos batizando-os. Hoje então é um dia de batismos, em que com muita alegria estaremos assim então colocando esses irmãos de fato e de direito na vida da igreja como membros através do batismo. O batismo é um sinal de compromisso com Jesus. Assim como aquele rapaz que ama a uma moça e vice-versa, eles querem compromisso. E o compromisso é o casamento. Se você já aceitou Jesus como Salvador, precisa assumir o compromisso com Jesus. E este compromisso é através do batismo para se filiar à igreja local. É obedecer a uma das ordenanças do Senhor. E aqui nós temos hoje a irmã Silmara, o irmão Jair. Queria que os familiares do casal ficassem em pé, para nós conhecermos, lá, família grande, bonita, né? Será que a Jussara está ali? Tá lá, né? Também tem um irmão lá na Espanha assistindo agora pela internet também o culto. Os familiares do Luiz Milek. Cadê os familiares do Luiz Milek? Estão lá em cima, não estou vendo. E os familiares da irmã Patrícia. Ali, isso, aquela família bonita ali. Irmã Silmara, irmão Luiz e irmã Patrícia. Os irmãos creem no Senhor Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Meus irmãos, mediante a pública profissão de fé de vocês, nós, pastores, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui nós temos o irmão Jair, a Eduarda, olha só, cadê a Rafaela? E a Alessandra. Os familiares estão aí, da Eduarda, da Alessandra. Cadê a irmã? Cadê a Rafaela? Isso, ali, da irmã Alessandra também. Irmão Jair, irmã Eduarda e irmã Alessandra. Os irmãos creem no Senhor Jesus como único, eterno e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé dos irmãos, nós, pastores, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui com a Karina, discipuladora, a Rogélia, aqui junto para a gente batizar, a Inelve e o Jean. Que bom que vocês estão aqui. Todos os familiares, os amigos, a família espiritual deles aqui, vocês podem ficar de pé, né? Para a gente poder também celebrar junto com vocês. Que coisa gostosa, né? Olha aí, que bênção, que bom. Quero perguntar para vocês, vocês creem que Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Então, mediante essa pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a Camila, a Olívia, que foi a discipuladora dela. Ela foi do nosso grupo de expedição bíblica. Então se converteu lá e agora está aqui se batizando com a gente. Que alegria estar com você. O grupo também vai ficar de pé já já. A Ede, isso, as duas aqui. Então eu queria agora convidar também o pessoal da expedição bíblica, o pessoal dos jovens adultos, que são a família espiritual da Ede. O pessoal pode ficar de pé para a gente celebrar Jesus juntos aqui nessa manhã. Que bênção, que bom, queridos. Graças a Deus.
Camila e Ed, nós perguntamos agora para vocês creem de todo o coração que Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Então, mediante essa pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com o Ricardo, nosso último batizando dessa manhã. O Ricardo é lá da minha célula, então o pessoal da célula também pode ficar de pé aí. A gente está celebrando, né? Que coisa gostosa, mais um fruto desse ano. Ricardo, o pessoal da sua família está por aí, os familiares podem ficar de pé. Prazer estar com vocês, Deus abençoe, viu? Ricardo, você crê de todo o seu coração, Jesus Cristo, Ele é o teu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,13 que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Isso é extraordinário. Deus é fiel a si mesmo e Ele não pode negar-se porque Ele nos ama tanto. Esse é um momento de oração e eu tenho para comigo que esse é um momento de revelar amor, porque só quem ama ora. Quando nós não amamos, a gente faz alguma coisa, mas não necessariamente nós conversamos com Deus. Não necessariamente a gente derrama o nosso coração na presença dEle. E é por isso que a gente termina às vezes um tempo de oração do mesmo jeito que a gente começou. Como se a gente não tivesse conversado com Deus, só tido um monólogo conosco mesmos. E eu quero te convidar para esse tempo de oração mais uma vez hoje. Algumas pessoas chegaram aqui um pouquinho antes das 10h30 e nós já tivemos um momento de oração tão especial. Você que estava aqui um pouquinho antes das 10h30 e participou desse momento de oração, fique em pé, por favor. Você pode contar se foi especial ou não foi. Tem gente perto de você. Conta o que é que aconteceu no seu momento de oração coletivo agora há pouco. Pelo que você orou, como está o seu coração depois de ter tido um tempo de oração antes do culto, e como está teu coração até agora. Porque se teu coração ainda está angustiado, a Bíblia diz que é hora da gente continuar orando. Fala aí para quem está do lado. Como foi esse momento de oração? Jesus disse que nós seríamos conhecidos por sermos casa de oração, pessoas de oração, pessoas de intimidade com Ele. Por isso a gente recebeu aqui um pedido. O pedido para orarmos pelo missionário Arles. Ele fez uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro, está no Hospital das Clínicas e clama pela oração dos seus irmãos. Nós temos uma caixinha cheia de pedidos. Isso aqui, como temos dito, não são só papéis, mas expressão de fé.
está confiado ao nosso Senhor. Nesta manhã, nós estamos encerrando um movimento de oração da igreja. E talvez algumas mulheres pudessem participar comigo desse momento. Você que trouxe um lenço, coloque ele na cabeça. Fique em pé, por favor, onde você está, se você puder. As mulheres frequentemente foram silenciadas, controladas, diminuídas e tratadas como sub-humanas nas mais diversas sociedades humanas. Todavia, houve um homem que lutou sozinho, mas não desistiu dos seus ideais. Ninguém apostou tanto nas mulheres como ele. Fez das prostitutas rainhas e das desprezadas princesas. Muitos dizem que ele é o homem mais famoso da história, mas poucos sabem que foi ele quem mais defendeu as mulheres. Seu nome? Jesus. Na história, Jesus foi na direção de mulheres, talvez diferentes do que eu e você, mas mulheres. E quando nós, Igreja de Jesus, percebemos as mulheres, nós só fazemos aquilo que o nosso mestre fez e continua fazendo. Perceber mulheres é fazer o que o mestre fez. Por isso, como igreja, nós queremos devolver ao Senhor a nossa gratidão nesta manhã. Este momento não vai ser de clamor e de súplica, mas de gratidão, porque o Senhor nos incluiu na sua família. O sangue de Jesus não foi só para aquelas mulheres, mas por mim e por você, por aquelas que ainda nem sabem e que estão tão distantes desse nosso Senhor. Mulher, fica em pé. Você que é de hoje. Mães, filhas, esposas, amigas, irmãs. Contemplar a beleza de Deus expressa através das nossas vidas. É um tremendo privilégio nesta manhã. Por isso, meus irmãos, eu quero convidá-los a orarmos juntos, agradecendo a Deus pelo privilégio de sermos amados por Jesus. A dor nunca será a última palavra. A fragilidade nunca será o fim. Mas Jesus, a redenção, a ressurreição e a cruz. É hora da gente orar. É hora da gente se ajoelhar. E quem quiser, se ajoelhe conosco. Porque esta é hora de agradecer ao nosso Redentor. Porque Ele vive. Deus de amor, muito obrigada. Porque o seu Filho Jesus deu a sua vida em nosso favor. E por isso, a dor não é mais a última palavra. A doença não é mais a última palavra. A fragilidade não é mais a última palavra. Mas o teu poder que atua em nós. A tua vida que pulsa dentro de nós. Nos fazendo filhas. Nos permitindo sentir o teu amor, a tua graça. O teu chamamento para sermos cooperadoras do Senhor. Onde há dor, onde há o mal, onde há a maldade. Aonde a violência chegou, aonde a falta de paz chegou, o Senhor nos tem enviado. Jesus, muito obrigada, porque o Senhor não nos tem permitido olhar para o nosso próprio umbigo e ficarmos lambendo as nossas feridas. Deus de amor, obrigada, porque o Senhor nos tem dado vida, é o que diz a tua palavra, é o que nós cremos. Deus, obrigada, porque nós podemos levantar, nós podemos ter esperança, porque o Senhor vive. Obrigada, Senhor, porque este movimento de oração, ele é um movimento que declara esperança, que declara que o Senhor está presente, que nos lembra, Deus, quem nós somos e nos lembra quem Tu és. Obrigada porque a Tua igreja pode se mover em favor de pessoas. Muito obrigada, Deus, porque nós não precisamos ficar silentes. Enquanto a sociedade faz os seus movimentos, também inspirado por Ti, muitos desses movimentos são inspirados pelo Senhor. Pois nós usufruímos de melhorias,
na saúde pública, usufruímos de melhorias na política, usufruímos de melhorias no nosso convívio social, porque tem gente lutando. Nós lutamos no teu nome, Jesus. Tudo que é bom vem das tuas mãos, é o que diz a tua palavra, é o que nós cremos. Por isso nós declaramos a nossa admiração pelo Senhor, nosso amor pelo Senhor. Deus, como é bom ter a nossa identidade a partir do teu olhar para conosco. Obrigada, porque o Senhor nos chama de belas. Obrigada, Deus, porque nós não dependemos de mais nada e de mais ninguém, senão do Senhor, para nos mover. Deus, continue passeando no nosso meio. Recebe o nosso louvor, que é fruto de lábios que confessam o teu nome. Recebe, Deus, de amor, a nossa adoração. Sim, nós somos como Marta, nós somos como Maria. Sim, nós somos como Raabe. Nós somos como a estrangeira, a Ruth. Sim, Senhor, nós somos como tantas, aquela mulher do fluxo de sangue, que timidamente se aproximou do Senhor. Sim, nós somos como ela. Sim, nós somos como prostitutas, nós somos como rainhas. Sim, nós somos carentes da tua graça. Obrigada, Jesus, porque a nossa história o Senhor conhece. Obrigada porque o nosso nome está escrito nas tuas mãos. Obrigada porque o Senhor nos deu a honra de sermos geradas no ventre de mulheres, assim como o Senhor também foi gerado. E a partir da sua presença no mundo, a nossa história é completamente outra. A nossa perspectiva é completamente outra. Obrigada, Jesus, obrigada. Por isso, no teu nome, nós abençoamos as mulheres que aqui estão nesta manhã, que estão aqui, que estão conosco neste momento de oração, espalhados em tantos lugares. Nós abençoamos aquelas mulheres que não podem estar conosco conectadas, porque a internet nem chegou lá onde elas estão. Deus, nós abençoamos essas mulheres, que em nome de Jesus elas recebam o evangelho da graça, e sejam livres, Deus, e sejam libertas, sejam restauradas para a tua glória. Em nome de Jesus, nós abençoamos nossas filhas. Deus, livra nossas meninas do mal, do homem mau, da maldade, do maligno, Deus. Nós abençoamos nossos irmãos, porque pelo olhar dele, nós também nos sentimos amadas. Nós abençoamos os nossos maridos, Deus, porque eles podem nos amar, porque eles nos dignificam. Nós abençoamos nossos filhos, Deus, para que eles também cresçam amando o Senhor Jesus e amando mulheres. Nós abençoamos os nossos pastores, porque eles nos ajudam a ouvir a tua voz. Aqueles que lideram sobre nós, nossos líderes de células, nós abençoamos e louvamos o teu nome, porque eles têm um olhar semelhante ao teu olhar. Deus, obrigada. Nós abençoamos os nossos pais, tantos pais que tiveram dificuldade em amar suas filhas, machucaram suas filhas. Nós abençoamos nossos pais, Deus. E alguns de nós temos saudades dos nossos pais. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor é bom e sabe amar. Em nome de Jesus. Amém. Voando pelo céu, levando o evangelho em suas mãos. Toda tribo, língua e nação, irá ouvir o povo escolhido. Ergue sua voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois seu juízo chegou.
gostoso louvarmos a Deus com esse coral lindo. 15 anos, domingo passado tivemos a festa, sábado, e aí estamos juntos louvando a Deus, e que gostoso, que lindo, parabéns, Deus continue abençoando, né? Esse é um tempo muito gostoso, quando a gente participa com os nossos dízimos, nós adoramos a Deus com dízimos e ofertas. E está acontecendo um movimento tão gostoso aqui na igreja. Vários irmãos que têm ouvido do Senhor qual é a sua participação nesta obra, nesta construção. E tem trazido alguns presentes para a igreja. E eu tenho uma lista enorme aqui já de brindes, enfim, presentes, são doações, conforme o coração das pessoas. Algumas realmente que a pessoa vem entregar com o coração tão alegre que a gente fica impactado de receber aquele presente e ver nos olhos da pessoa o quanto o coração dela está envolvido naquilo que ela está fazendo. Temos aqui um violão, acabou de chegar, esse quadro, são 2 relógios aqui, lindos relógios, olha aí, pesa quase 1 quilo esse relógio. Esse contrabaixo aqui, e aí os músicos, fiquem de olho aí, ó. O pessoal que é músico, fica de olho, ó, é coisa boa. O que diz aqui? Fender, ó, é coisa boa, hein? Então você que não é músico, você pode presentear alguém que tem vontade de ser músico. Você já pensou você presentear alguém e essa pessoa se tornar um grande músico do Senhor porque você agiu ali e viu em alguém um potencial? Vai aí a dica, né? Mas nós recebemos também uma saveiro, uma S10. Ontem nós recebemos uma moto Suzuki, tá aqui na frente, tá bem aqui na frente, a moto, você pode ver e já levar, a gente acerta hoje mesmo. Temos alguns quadros muito lindos, você pode estar procurando a gente ali no estande da construção. Você pode levar para casa o pão de alho, né, que é uma delícia. Tem algumas joias. Temos um buffet infantil, Drica e Trica, que está oferecendo uma festa, melhor, 2 festas, para 50 pessoas cada uma. Você pode me procurar depois. Essa festa que está sendo doada para a construção vai do convite até a lembrancinha. Temos um relógio Rolex também, você pode me procurar depois. E são essas as doações que os irmãos têm feito, porque o Senhor tem tocado o coração. É o melhor, esse é o meu melhor. Qual é o seu melhor? Esse é o melhor que as pessoas têm trazido até aqui. E o nosso pastor tem dito a cada domingo aqui: pergunte para Deus, qual é o seu melhor? E aí você responde para Ele, conforme Ele falou ao teu coração. Na palavra de Deus, a gente aprende, nós aprendemos, né? Que Deus ama aquele que dá com alegria. Diz assim, ó: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama ao que dá com alegria. E antes da gente vir até a frente, eu quero pedir para você estar orando. Baixa a sua cabeça, pergunta para Deus. E nós vamos estar orando, dedicando esse momento para Deus. E você vai dedicar esta oferta que já está aí preparada na sua mão. Você vai dizer: Deus, eu estou dedicando isso aqui ao Senhor. E a minha oração é que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe os projetos que essa igreja tem, seja na área missionária, seja na ação social, porque o objetivo de nós estarmos aqui é para nós construirmos uma igreja que transforma vidas. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Pai, porque a tua igreja está neste lugar. Obrigado porque esta igreja, Senhor, tem feito diferença onde está e tem feito diferença na vida de tantas pessoas. E tantos que estão aqui, Pai, que tiveram a sua vida transformada aqui, neste lugar, porque aqui está o Senhor, aqui habita o Senhor, e aqui o Senhor tem encontrado tantos corações aflitos, tantas vidas destruídas, e o Senhor tem transformado, restaurado, refeito.
e nós louvamos ao Senhor. E quando a gente tem esse momento, Pai, de entregar dízimos e oferta, nós queremos fazer isso com o nosso coração livre, com o nosso coração alegre, porque nós amamos ao Senhor. E com esse tempo, Pai, nós adoramos ao Senhor, porque nós queremos dizer: Deus, nós dependemos do Senhor, e o nosso coração está agradecido ao Senhor. Recebe a nossa adoração através das ofertas, através dos dízimos, e continua falando conosco, Pai. Qual é o nosso papel? Qual é o meu papel, Senhor, na construção desta igreja, na vida desta igreja? Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, Pai, para que cada um receba a bênção dobrada do Senhor, em nome de Jesus, amém, Pai. Adoremos ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos ficar em pé. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor.
Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz nessa manhã? Feliz com Jesus? Nós queremos reconhecer que existem 13 jovens ingleses que estão conosco. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Aqui eu não consigo enxergar nada. Hã? Where are you? Okay. Blessings. Welcome. God bless you and bless your heart this morning. Uma bênção ter vocês aqui. Deus abençoe. Bem-vindos. Eu quero também chamar a sua atenção para você ler a revista. Nós não vamos ler agora não, mas leia a revista. A revista ela é feita exatamente para abençoar o seu coração. E você, por exemplo, que é líder de uma célula, e tem lá alguém que está começando a andar os primeiros passos em Cristo, aí na página 21 da sua revista, tem um programa muito importante, muito interessante, que é um encontro que nós estamos desenvolvendo, chamado Vida Vitoriosa. Por que você, líder de célula, não vai junto com aquele que está começando? É um encontro para abençoar vidas e trazer cura para os corações. Você trouxe a sua Bíblia? Sim? Levanta assim, deixa eu ver. Ô bênção. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo aos Tessalonicenses. Abra aí, por favor. Capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso de número 13. 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Pai, esta é a tua palavra, palavra santa e poderosa. Nós cremos em nome de Cristo que o Senhor tem o melhor para nós nesta manhã. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso coração. Espírito Santo, fala conosco através das Escrituras Sagradas. Senhor, também submetemos a Ti a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, nosso corpo, as nossas intenções, mas resistimos ao diabo em nome de Jesus Cristo, porque queremos ter a mente completamente dedicada ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a carta aos Tessalonicenses é uma carta muito bonita, porque logo no começo o apóstolo Paulo já inicia falando a respeito da fé desses irmãos e irmãs. A maneira como eles receberam o Evangelho, a maneira como o Evangelho entrou em seus corações, a maneira como eles enfrentaram as perseguições, as tribulações, as dificuldades, e eles foram fiéis ao Senhor. Todos nós passamos por lutas, todos nós temos momentos difíceis, alguns mais, outros menos. Há situações que nos pegam de surpresa, como uma tragédia, por exemplo, uma má notícia. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não tem medo de más notícias. Louvado seja Deus.
Por quê? Porque Deus tem a última palavra. Porque Deus está controlando todas as coisas. Mas você pode, diante do sofrimento, ter várias reações. Uma reação é você ficar olhando para o passado e dizer assim: ah, que saudade daquele tempo que eu não tinha essa luta. E quando você faz isso, a Bíblia diz que isso não é sábio fazer. Não é algo sábio para ser feito. Agora, você pode também ficar olhando para aquela situação, para aquela tragédia, para aquele problema, para aquela dificuldade, para aquela perseguição, para aquela dor e ficar sofrendo autopiedade. Ou seja, você fica com dó de você mesmo e acha que ninguém te ama, ninguém cuida de você, que situação terrível. Mas há uma outra reação, e eu creio que essa é a reação que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Você pode olhar para o futuro e descobrir que existe algo maravilhoso no futuro e que está aguardando você. Que a terra, aquilo tudo que a gente tem aqui, que é maravilhoso, que é bonito, com todas as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, mas nada se compara ao que o Senhor tem preparado, louvado seja Deus. A Bíblia diz: o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem essa fé? Sim ou não? Levanta a sua mão. Você tem essa fé? Você tem essa convicção? Bendito é o nome do Senhor. Por isso eu começo esse texto olhando exatamente as últimas palavras do texto. Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Ele está falando: olha, o consolo que você precisa diante do sofrimento está na sua perspectiva do futuro. O que é que Deus tem preparado? Mas não é uma esperança falsa, não é um desejo do meu coração. É algo que Deus prometeu, é algo que Deus estabeleceu, é algo que Deus já colocou na pauta de realizações. E isso vai acontecer para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Por isso ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como é importante a gente conviver como igreja, porque a igreja faz isso. A igreja, um apoia o outro, um ajuda o outro. Está passando por lutas? Está passando por dificuldades? Aí Paulo diz: console a pessoa que está pertinho de você, console aquela outra pessoa. Todo mundo precisa de um consolo. A palavra grega que Paulo utiliza aqui é o verbo parakaléu. Parakaléu quer dizer chamar para junto de. Ou seja, vem aqui, eu quero estar com você, mas eu não quero ficar olhando para a sua dor como você está olhando para a sua dor. Eu quero olhar para o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero olhar para aquilo que vem, para aquilo que um dia vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Perseguição faz parte da igreja do Senhor Jesus. A igreja de Tessalônica passou por isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versos 1 a 3, diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo. Olha o que Paulo está dizendo: eu enviei um irmão chamado Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Fala a verdade, a tribulação inquieta a gente, não é? A palavra tribulação em português, ela vem do latim tribulum. Tribulum era um instrumento de bater no trigo para separar a palha da semente. Imagina o que significa tribulação. É levar lambada, é apanhar, é sentir pressão, é sentir dificuldade. E muitas vezes a igreja do Senhor passou pelas tribulações por causa da perseguição. Eu amo o Senhor, você ama o Senhor? Então olha, você tem que abandonar essa sua fé, porque aqui nesse país não é assim, porque a nossa cultura não permite, ou porque nós não queremos que isso aconteça. Ou você faz oração? Não, na escola não, porque nós não temos religião, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Existe a perseguição direta e a indireta. Nós vivemos aqui no Brasil uma liberdade de culto maravilhosa. Nós estamos aqui, você veio, ninguém lhe perguntou o que você veio fazer aqui, certo?
Ninguém disse para você, olha, você não pode entrar nesse prédio. Esse prédio aí é um prédio onde as pessoas falam com Deus através de Cristo, etc. Você não pode fazer isso. Ninguém te perguntou isso. Você tem essa liberdade, tem ou não tem? No entanto, eu e você passamos por uma certa perseguição velada, escondida, não é? Que é o que está acontecendo no nosso país. Quando as pessoas estão tirando princípios e valores eternos das pautas da vida e simplesmente transformando isso em absolutamente nada, destruindo, desconstruindo aquilo que foi construído por séculos e séculos. Não vou entrar em detalhes, você sabe do que eu estou falando. 1 Tessalonicenses capítulo 2, a gente vê essa luta também dos Tessalonicenses, no versículo 14, diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus. Olha só que interessante, Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Quando alguém proíbe a pregação do Evangelho, quando alguém impede que alguém conheça do Evangelho. E Paulo então, ele diz para os Tessalonicenses, naquele texto base, o nosso texto de capítulo 4, versículo 17, depois nós os vivos, ele está falando, Tessalonicenses, vocês têm sofrido, vocês têm chorado, vocês têm passado por perseguição, mas lembra de uma coisa, o Senhor voltará, o Senhor virá para buscar o seu povo, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e estarão com o Senhor para sempre. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, esta manhã eu quero ministrar para você a respeito deste fenômeno maravilhoso chamado arrebatamento. Arrebatamento. Paulo diz que, em primeiro lugar, existem aqueles que dormem no Senhor. Gente, a palavra dormir no Senhor aqui não quer dizer que eles estão dormindo, aqueles que morreram estão dormindo, não é isso. É apenas uma metáfora para dizer eles morreram no Senhor. E aquele que morre no Senhor não está anestesiado. Tem gente que pensa que a pessoa morre, dá uma anestesiada e vai ficar em algum lugar suspenso. Suspenso, sim, esperando, né, as coisas acontecerem. A Bíblia diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Amém? Quando você estiver com o Senhor para sempre, você vai perceber que isso vai acontecer. Você vai estar com Jesus para sempre. Quando nós estivermos com o Senhor para sempre, existe vida na presença do Senhor. Quando perguntaram para Jesus, você se lembra quando Lázaro morreu, haviam dito para Jesus: Senhor, o teu amigo está doente, Senhor, o Senhor não vai, o Senhor não vai atendê-lo. Ele disse: vamos esperar um pouquinho, tem o tempo certo das coisas. E aí ele vai, chega a irmã de Lázaro: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja o sofrimento, a angústia, a dor. A pessoa pensa naquele momento e ela não consegue ver mais nada. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Pergunta Jesus. Crês tu isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você morrer hoje, ai pastor, que tétrico. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Cristão não é masoquista. Tem gente que acha que a gente é masoquista. Fala assim, esses caras ficam falando de morte,
sofrimento. Esse povo acho que gosta dessas coisas. Não, gente, ninguém gosta disso. Ninguém gosta da morte. A morte é um mistério. A morte é um castigo terrível. Mas para o cristão, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você sabe muito bem que a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Quando cessarem os seus órgãos vitais nesta terra, você vai estar com o Senhor para sempre, aleluia. Se você já entregou sua vida a Cristo, você já entregou sua vida a Jesus. É isso que Jesus perguntou para aquela mulher. Você crê nisso, filha? Ou você vai ficar olhando para o seu presente, vai ficar olhando para aquilo que está acontecendo? Você crê nisso? Você crê que existe um futuro e esse futuro eu dirijo? Não é um futuro de desejos, mas é um futuro de realizações do Senhor na história de todo aquele que crê nele, aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Um pouquinho mais, você crê nisso? Em nome de Jesus? Sua vida é de Cristo? Então quando você morrer, e ninguém quer que você morra, mas quando você morrer, nós vamos fazer festa. Por isso que velório de cristão é assim, a gente canta. Aí o povo passa e fala, mas o que esse povo está cantando, gente? Que coisa estranha. Por que a gente está feliz? A gente não está feliz porque a pessoa morreu. A gente está feliz porque nós temos um futuro e uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós sofremos, quem fica sofre. Mas quem foi, aleluia. Esses dias eu recebi um telefonema de um amigo querido, uma ovelha, acima de tudo um amigo, e alguém disse assim, pastor, fulano entrou no hospital, caso grave. No dia seguinte, pastor, fulano morreu. Foi assim. Quando eu fiquei sabendo daquilo, é óbvio que eu fiquei triste, é óbvio, mas ao mesmo tempo eu disse, Senhor, que privilégio glorioso. Ele não vai precisar ficar entubado, ligado com fios, ele não vai ficar sofrendo numa UTI, ele não vai ficar agora passando por tanto tempo ainda para ver se vai viver. Não, o Senhor o levou, que privilégio. É difícil para a viúva, é claro. Bênção de Deus. O povo sabe abençoar e servir os irmãos. Eu já estava aqui assim dizendo, Senhor, eu até olhei aqui para baixo, vocês viram, né? A minha santinha. Obrigado, bem. Aqueles que morrem no Senhor, aqueles que estão com o Senhor. Aí olha que interessante o que a Bíblia diz. Versículo de número 15, diz assim, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos. Não é isso que eu quero ler o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A Bíblia diz que haverá um dia, esse dia ninguém sabe. Alguns creem que será antes da grande tribulação, outros creem que será entrando na grande tribulação, outros creem que será depois da grande tribulação. Eu creio que o Senhor vai resgatar a sua igreja no momento que Ele quiser, e eu espero que seja antes da grande tribulação, em nome de Jesus. Agora, o momento não é importante, o importante é o acontecimento. Então imagine a cena, vai chegar um dia em que o Senhor vai buscar o seu povo. Aí você vai dizer, mas peraí, e aqueles que já morreram, eles já não estão com o Senhor? Estão com o Senhor. Mas então o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai chamar todos aqueles que morreram das sepulturas. Aí você vai falar, mas pastor, já queimou, já estragou, já virou pó, já não tem mais nada. Querido, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas o Senhor é Deus de vivos. Ele faz as coisas acontecerem. E o corpo que será restaurado, obviamente não será o corpo de carne que nós estamos acostumados. Haverá uma ressurreição do corpo. Diz a Bíblia, no verso 16, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando esse dia chegar, o Senhor vai abrir as sepulturas. Imagine a cena. Eu creio que nós não vamos ver isso, que o mundo não vai ver isso.
Eu creio sim que o mundo vai presenciar apenas o arrebatamento, mas naquele momento em que os mortos se ressuscitarão, ressurreição é um princípio de Deus e é uma doutrina básica da fé cristã. Lá em Hebreus capítulo 6, diz a Bíblia que existem algumas doutrinas que são muito básicas e que muita gente já deveria ser mestre, mas continua ainda no leitinho. E o servo de Deus que escreveu Hebreus, ele diz que uma parte do leitinho chama-se ressurreição dos mortos. Imagina que a doutrina de ressurreição é uma das doutrinas básicas. Em João capítulo 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ressurreição vai acontecer. Em 1 Coríntios 15, 42 em diante diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Porque os coríntios faziam essa pergunta para Paulo: mas como é que é isso? Como é que vai ressuscitar alguém que já morreu, já apodreceu, já não existe mais? Porque eles estavam pensando no corpo. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Da mesma maneira que Adão veio em carne e um dia morreu, assim também a gente vive e morre. Mas assim como o segundo Adão, Jesus Cristo, veio do céu, e ele veio um ser divino, todo poderoso, ele como Deus, se encarnou, viveu como nós, mas ele ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu. Ele não apenas ressuscitou dentre os mortos, como Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos e depois morreu de novo. Ele ressuscitou dentre os mortos e ele subiu ao céu. Essa transformação de um corpo natural para um corpo celestial é algo que Deus vai fazer também um dia, louvado seja o nome dele. Os que morreram em Cristo, de uma maneira miraculosa, sairão dos túmulos para se encontrarem com o Senhor nos ares, diz a Bíblia. É um mistério maravilhoso, mas é a fé em Cristo que define isso. Aí Paulo diz assim: e nós, os que tivermos vivos, versículo 17, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra arrebatado é arrancado com força. Você crê nisso? Parece que a gente está falando uma coisa assim tão fantasiosa, né? A Bíblia diz: estarão dois trabalhando, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será levado, o outro será deixado. Aí você vai dizer: mas como é que o Senhor vai fazer isso daí? Ele vai dizer assim: unidunite, você vai, você também, você fica. É assim? Óbvio que não. Então quem é que vai e quem é que fica? Irão aqueles que são do Senhor, aqueles que reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, aqueles que morreram para o pecado e vivem para Jesus, aqueles que deram as suas vidas ao Senhor e receberam a vida do Senhor em seus corações, aqueles que foram trazidos à luz por causa da luz de Jesus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e receberam pela fé a Jesus Cristo como Senhor. Você já fez isso? E se o arrebatamento for agora? Imagine que nós estamos aqui no culto, imagine os mortos
os túmulos sendo abertos e os mortos, você nem está vendo, você está aqui. E a Bíblia diz então, e o Senhor, naquele momento, os que tiverem vivos serão arrebatados. Será que esse templo vai ficar vazio? Ou vai ter gente aqui para ficar desesperado? Porque você imagina a cena. Imagina eu aqui pregando, daqui a pouco o microfone, cai no chão. Mas cadê o pastor? Se você fizer essa pergunta, você está em maus lençóis. Certo? Se você vir o microfone bater no chão, meu amigo, arrependa-se dos seus pecados e entregue-se a Cristo hoje, agora. A gente brinca, mas é sério. Há pessoas que frequentam uma igreja porque elas gostam do ambiente, até porque este ambiente é único. Você não encontra isso numa escola, você não encontra isso numa balada, não é verdade? Você não encontra esse ambiente em lugar algum do mundo. Esse é um ambiente único. Então tem pessoas que gostam de estar aqui. Aí você diz assim para a pessoa, você já entregou sua vida a Cristo? A pessoa diz, tenho pensado nisso. Ok, vai pensando. Só que cuidado que o arrebatamento a gente não sabe quando vai ser, tá bom? Escuta, como é que é a sua fé? Olha, eu sou uma pessoa muito assim, sabe, muito eclética. Eu respeito todo mundo. Você respeita? Que bom. O microfone vai bater no chão, meu amigo. Sabe, eu tenho vindo aqui nessa igreja porque aqui eu encontro uma paz tão grande, tão gostosa. E aí, você já foi batizado? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Não, eu estou me preparando. Preparando para quê? Para ser batizado. E como é que você se prepara? Eu estou vindo aqui. Há quanto tempo você está se preparando? 5 ou 6 anos. Você está se preparando? O que é isso? É faculdade de medicina? Não, é que eu quero ter certeza. Certeza do quê? Certeza de que eu não vou errar. Errar o quê? Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém é salvo pelas suas obras. Nós somos salvos pelas obras de Cristo na cruz. É por causa de Cristo que eu sou salvo e não por causa do que eu faço ou deixo de fazer. A salvação é um presente, é uma dádiva. É uma gloriosa dádiva, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, você hoje pode entregar sua vida a Cristo e esquecer de tudo que fica para trás e prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Ele morreu naquela cruz, não é para você ficar brincando de religião, brincando de cristão, brincando de fé, brincando de culto. Veja o que diz a Bíblia. Verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O Senhor mesmo, começa com Ele. Em João capítulo 14, verso 1 a 3, foi o primeiro texto que eu li na Bíblia depois de ter entregado a minha vida a Cristo. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, foi algo tão lindo que aconteceu, e alguém chegou para mim e diz assim, olha, leia João capítulo 14, 15, 16, o Espírito Santo vai falar com você. Eu me lembro que eu chorei uma semana, foram leituras incríveis, o Espírito Santo falou comigo, e o primeiro texto que eu li depois de convertido foi esse aqui. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Aleluia. Ele diz, quando eu for, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele virá, Ele vai voltar para buscar a sua noiva.
Assim como o noivo que escolhe a noiva e fica feliz, e ele quer que aquela noiva fazer um compromisso eterno com aquela noiva, assim também o Senhor chama a igreja de noiva, e Ele vem para nos buscar. Diz a Bíblia aí, dada a palavra de ordem. João capítulo 5, 25 diz assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E aí Jesus diz sobre o bom pastor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! Eu estarei para sempre com meu Deus, mas a voz dele vai soar. A Bíblia diz, ele vai dar uma ordem, ele mesmo, pessoalmente. Ele vai sair do seu trono e virá para encontrar a sua igreja nos ares. E quando ele chegar no momento certo, os mortos já terem sido ressuscitados, ele vai dar uma palavra de ordem. Você vai ouvir? Jesus disse que só as ovelhas dele ouvem a sua voz. Querido, não perca tempo. Não perca tempo. Pare de errar, pare de pecar. Pare de jogar a sua vida fora. Pare de entristecer as pessoas com seus erros, com seus pecados, com seus descaminhos. Entrega a sua vida ao Senhor. Diga para Jesus: eu quero viver uma vida nova, transformada, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz, porque a tua voz só a ouve aqueles que são do Senhor. A Bíblia diz: porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ouvida a voz do arcanjo. Há um anjo na Bíblia que aparece pouquíssimas vezes, mas toda vez que ele aparece, ele é o príncipe, é o maioral, chama-se Miguel. Um dia Gabriel, um anjo mensageiro, foi trazer uma mensagem para Daniel, que estava orando, e ele disse: Daniel, homem muito amado, eu vim por causa das tuas palavras. Mas sabe por que eu demorei para chegar? Porque estava ali, fazia 21 dias orando, jejuando e buscando a Deus. Ele disse: eu demorei pelo seguinte, porque o príncipe da Pérsia se opôs a mim. Um príncipe satânico, um demônio, estava ali segurando aquele anjo para dizer: você não vai trazer mensagem para Daniel, coisa alguma. E a Bíblia diz que Gabriel disse assim: mas Miguel veio me socorrer. Pense nisso. Nós não oramos aos anjos. Anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Nós não falamos com os anjos, mas sabemos que eles estão acampados ao redor da igreja do Senhor Jesus. Mas neste dia em particular, o Senhor vai chamar o maioral: Miguel, vem Miguel. Dá um grito aí, Miguel. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículo 1, o seguinte: nesse tempo, que é um tempo já de juízo, etc., nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Como Deus é maravilhoso, Ele me protege, não é? O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso assentado no trono. Pense nisso, Deus Todo-Poderoso assentado no trono, Jesus Cristo ao lado do Pai, intercedendo por mim. Aí Ele manda o Espírito Santo para morar no meu coração, e o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quando eu não sei nem fazer oração direito, quando eu não sei o que dizer, o Espírito Santo está orando por mim. E aí o Senhor chama Miguel e diz: cuide da minha igreja, cuide do meu povo. E você ainda tem medo do diabo. E ainda você chega e diz assim: pastor, você não sabe o que o diabo está fazendo na minha vida. E eu vou responder para você: e você não sabe o que Miguel tem me protegido. É uma questão de fé. Existe guerra espiritual? É claro que existe. A Bíblia diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor como um leão, procurando a quem possa tragar. E a Bíblia diz assim: ao qual resisti-lhe firmes na fé, sabendo que iguais tribulações e dificuldades teus irmãos no mundo têm sofrido também.
Existe guerra espiritual, a gente luta contra o inferno, mas nós temos a proteção do sangue do Cordeiro e temos a proteção dos anjos do Senhor. E Miguel na liderança. Eu não ouvi nenhum glória a Deus, mas não tem importância. Glória a Deus. Aleluia. Porquanto o Senhor mesmo, verso 16, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Vai ter trombeta nisso, gente. Instrumental aí, pessoal. Vai ter trombeta. Eu não sei como é que vai ser essa trombeta. O pessoal dos metais, né, Irajá? Glória a Deus, aleluia. Vai ter uma trombeta. Mas a Bíblia diz, em Números, capítulo 10, que o Senhor mandou fazer 2 trombetas de prata para o povo de Israel. Pense um pouco. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses não tinham a Bíblia ainda. Eles não tinham escritos todos que nós temos hoje. Eles não tinham todo o conhecimento que nós temos do Novo Testamento. Então, quando eles ouviram, vai ter uma trombeta, obviamente eles devem ter pensado no Antigo Testamento, em Números capítulo 10. E essas 2 trombetas de prata eram para chamar o povo, para congregar o povo e para dar uma ordem de partida. Interessante que o Senhor agora usa a trombeta. A convocação do povo é sempre o querigma, é sempre a pregação. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos anunciando que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo morreu pela sua vida, que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por sua causa. Estamos chamando você, a trombeta já está tocando faz tempo. Dia após dia, noite após noite, quando eu vejo qualquer pessoa pregando o Evangelho, é a trombeta de Deus, e você está ouvindo essa trombeta. Você está ouvindo a trombeta do chamamento, mas haverá uma outra trombeta, e na hora que ela tocar, diz a Bíblia, essa trombeta vai tocar, e o povo vai ser arrebatado. Vai ser a partida do povo, vai ser a libertação do povo, vai sair dessa situação para se encontrar com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz, e então estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Por todos os dias da eternidade estarei com o Senhor para sempre. Agora presta atenção em 1 João 3, 1 a 3. Eu vou terminar com esse versículo e vou chamar você, vou tocar a trombeta do chamamento. 1 João 3 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O que eu faço, pastor, até aquele dia? Eu me purifico. Eu olho para Jesus e digo: Senhor, o Senhor morreu na cruz, o Senhor deu a sua vida por mim, e eu tenho jogado fora a minha vida, meu tempo, minha história, porque eu só me preocupo com a terra. Eu só me preocupo com o passado. Ai, o meu passado. Tem gente que diz assim: eu queria tanto ser novinho de novo. Não dá. Tem gente que diz assim: eu me lembro quando esta igreja era pequenina. Tem gente que ama a igreja pequena, né? Quando era pequenininha, a igreja, todo mundo se conhecia, agora ninguém se conhece. Que saudade, filho. Deixa eu te falar uma coisa. A página virou. Pare de olhar para trás. Tem gente que diz: meu presente.
A vida é só isso aqui, né, pastor? Sabe o que eu quero, pastor? Eu quero é ser feliz. Só que a pessoa, ao invés de buscar a felicidade que vem de Cristo, ela anda no hedonismo, no prazer dessa terra. Eu estou convocando você e tocando uma trombeta. Olhe para o futuro. Aquele que um dia morreu por nós, é aquele que vai voltar. Aquele que morreu e ressuscitou, ele morreu pelos meus pecados, ressuscitou para a minha justificação. Ele subiu ao céu. E ele disse: eu voltarei e vou receber a minha igreja. Querido, Jesus está voltando. O que você está fazendo com a sua vida? Pastor, eu tenho que trabalhar. É claro que você tem que trabalhar. Eu não estou falando disso. Mas onde está colocado o seu coração? Nosso povo está tão decepcionado com o Brasil, tão decepcionado com a história, tão decepcionado com as coisas que estão acontecendo, mas não há alegria nessa terra, porque não existe céu na terra. Entrega a sua vida a Jesus. A trombeta está tocando, o chamamento está sendo feito. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu não posso tocar a segunda trombeta, porque a segunda trombeta só Jesus vai mandar tocar, ou Ele mesmo tocará, eu não sei. Mas Ele mesmo virá buscar a sua igreja. Entre a primeira trombeta e a segunda trombeta tem o seu tempo de decisão. Por que a gente não ora agora? Por que você não fica em pé no seu lugar em nome de Jesus, se você puder? Fique em pé. Todo mundo. Se você puder. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Disse Jesus: aquele que crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Ainda que esteja morto, viverá. Mas aquele que está vivo nunca morrerá. É o seu tempo de fazer uma oração aí no seu lugar e de dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais gastar meu tempo, jogar fora o tempo do investimento da tua cruz e do sangue de Jesus derramado. Eu quero me entregar 100% nas tuas mãos. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero parar de pecar, eu quero parar com o erro, eu quero parar de viver uma vida de prazer, de hedonismo nesta terra. Eu quero ter sim a alegria que vem do Espírito Santo, a indizível alegria, a inexplicável alegria. Coloca nas mãos do Senhor a sua vida, tome decisões claras. Filho, se você ainda não foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa é uma ordem de Jesus, não é uma brincadeira. Ele não estava brincando, Ele não estava oferecendo a você uma opção. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Tome uma decisão hoje. Procure um líder da igreja, procure alguém da sua célula, procure algum dos pastores e diga: eu quero tomar uma decisão, é agora, a minha vida é agora, porque eu sei que Jesus está voltando, só não sei quando. Mas eu não quero tomar essa decisão por medo, eu quero tomar essa decisão por amor. Aquele que tem essa esperança a si mesmo se purifica. Você tem a esperança? Meu amigo, você já entregou sua vida a Cristo? Seu coração pulsa nele o sangue do Senhor Jesus? A sua vida é 100% do Senhor, seus pensamentos estão focados na glória de Deus, você vive para Ele. Esse é o momento de você tomar uma decisão. É o momento de você dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho
outro bem além de ti. Na terra não há um bem que eu deseje, e nem no céu igual a ti. Bendito é o nome do Senhor. Será que a gente pode cantar esse hino e aí então a gente ora depois? Podemos? Em nome de Jesus. Cante esse hino fazendo essa declaração de fé em nome de Jesus. E depois nós vamos orar juntos. E vamos clamar ao Senhor em nome de Cristo. Para a glória de Deus. Diga isso. A mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz se resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito me convenceu do mal. Mostrou-me Cristo Salvador, o Verbo divinal. Diga! Mas eu sei que tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se bons ou tristes dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia fim. Só você. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória dele. Ainda é só você. Mas eu sei que tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia. Mas eu sei que tenho crido, mas eu sei que tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Diga aí com a sua boca: bendito é o nome do Senhor. Ele está guardando o meu tesouro. Feche os teus olhos, por favor, Pai. Aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, eu quero te pedir em nome de Cristo que este seja o momento, o dia, a hora. E tu sabes quem vai dizer agora: Senhor, eu te recebo no meu coração. Eu abro o meu coração para te receber, Senhor, porque eu não tenho outro bem além de ti. Senhor, tu sabes aqueles que um dia já tomaram essa decisão, mas têm vivido uma vida tão errada. Errada não aos olhos da igreja e nem aos olhos das pessoas, mas errada aos olhos do Santo Deus. Tu sabes aqueles, Pai, que estão se purificando dia após dia, noite após noite,
porque sabem que serão como o Senhor Jesus, quando da sua volta. Senhor, quando o Senhor nos chamar, seja para dormirmos no Senhor, e assim morrermos e aguardarmos o glorioso dia, ou se isso acontecer enquanto nós aqui estivermos vivos, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que nunca ninguém se esqueça desta mensagem, que o Senhor está fazendo tudo isso porque nos ama, porque nos quer bem, e porque nos quer com Ele para sempre. Assim que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, o poder, as consolações do Espírito Santo, estejam sobre cada vida e cada coração aqui, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós estamos terminando o nosso culto dessa manhã. Glória a Deus, amém? A irmã Edith, nossa irmã aqui da nossa igreja, ela está hospitalizada, Érica? Isso. E nós estamos precisando de irmãs que possam pernoitar com ela no hospital. Se você sente que você pode nos ajudar nisso, você procure, por favor, a irmã Érica e a irmã Eli. Muito obrigada, Deus abençoe. Nós temos um encontro hoje, 19 horas. Deus abençoe você.